Algumas mais próximas, outras às vezes um pouco menos próximas, mas vão solucionar o nosso problema. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos começar a aula, né? Então, a primeira coisa que nós comentamos lá das dicas que eu deixei para vocês é agrupar os elementos do mesmo tipo, né? Então, que elementos do mesmo tipo nós podemos ver aqui? Todo mundo está conseguindo enxergar bem aí o slide, gente? Aqui no desktop tá tranquilo. Opa, tranquilo, professor. Beleza. Então, Os alunos é tudo do mesmo tipo, né? a gente poderia pensar em alunos. Então, alunos aí são do mesmo tipo. As matérias, né? Então, a gente poderia pensar em matérias também com o mesmo As tipo, notas. né? As notas estão ligadas às matérias. Então, a gente poderia ter uma visão mais ou menos nesse sentido, né? Então, aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. Então, as matérias, nós poderíamos ter uma visão que seria um grupo, que seriam as nossas matérias, e dentro desse grupo matérias, nós teríamos matérias regulares e as matérias eletivas, né? Então, a gente teria um grupo grande aqui chamado matérias, e dentro desse grupo grande, a gente teria uma subdivisão aqui, 2 grupos que a gente poderia dividir em regulares e eletivos. Então, isso aí já começa a dar uma visão para a gente. Então, a gente já começa a agrupar por matéria. Dentro das matérias, cada matéria vai ter um conjunto de notas, né? Então, isso já começa a ir dando umas ideias aí para o que a gente pode fazer. Professor, o ideal é que a gente vá olhando do menor para o maior mesmo? Do mais específico para o mais geral, isso não? Na verdade, assim, como você já consegue detectar algumas coisas, é bom que você, por exemplo, eu detectei o mais geral. Eu posso já ir rabiscando alguma coisa, anotando alguma coisa mais geral. Se eu notei alguma coisa mais específica, eu também vou montando mais específico. Na verdade, o que nós vamos fazer? Sempre nós vamos trabalhar com valores simples primeiro, os valores basicamente que seriam chave e valor, para depois começar a trabalhar com valores que são conjunto de valores, né? Então, na verdade, aqui eu visualizei isso, mas na hora de eu começar a escrever o meu JSON lá, o formato do meu documento, eu vou começar sempre pelo documento que tem chave-valor. Fica mais fácil, porque senão a gente começa a se perder, porque começa a virar muita informação. Aí, conforme você vai andando, você pode ir aumentando a ideia de você juntar uma estrutura dentro da outra, certo? Beleza? Beleza, professor. Tranquilo, professor. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de dicionário, né? Nós temos aí chave e valor. Então, um determinado aluno tem um nome e um determinado aluno tem um valor que seria o próprio nome dele. Então, por exemplo, vamos partir do princípio que cada aluno vai ser um documento dentro da minha collection, certo? Então, nós podemos partir dessa ideia na hora de nós modelarmos. Em vez de eu pôr um monte de aluno dentro do meu documento, cada aluno vai gerar um documento. Então, nós temos a nossa chave aqui, que seria o nome, e o nosso valor, que seria o João Nunes. Mas poderia ter um documento com a chave chamada valor para Clara, outro documento com a chave nome com valor Lilian, outro documento com a chave nome com valor Antônio, e assim sucessivamente.
Então, nós vamos pensar numa abordagem aqui que para cada aluno eu teria um documento. A ideia do banco de dados, onde eu tenho o registro de cada aluno e cada aluno, os dados dos boletins dele estão associados a outras tabelas. Beleza? Então, pensando numa estrutura simples aqui, certo? Olhando lá o nosso começo, né? Aquilo que eu falei para vocês, nós vamos partir da estrutura mais simples. Então, eu tenho uma chave nome, onde o valor do primeiro documento seria João Antunes. Tem uma chave sexo, onde o valor seria M. Tem uma chave série, onde o valor seria oitava. E tem uma chave voluntário, onde o valor seria true. Então, aqui seria a minha estrutura, onde eu tenho os meus valores simples, né? Então, aqui já começa a enxergar. Cada documento vai ser relacionado a um aluno. Então, de repente, essa visão fica um pouco mais clara para a gente. Mas nada impede que vocês montem de outra maneira e organizem de outra maneira. Aquilo que nós falamos durante a aula. Não existe um modelo único. Existe, assim, algumas coisas que com o tempo a gente vai aperfeiçoando a nossa visão nesse sentido. Então, aqui, ó, tem mais de um valor? Então, digamos que eu vou criar uma chave chamada eletiva e uma chave chamada telefones. Então, se eu for criar essas chaves, né? Consequentemente, para cada documento, eu vou ter mais de um valor. Então, essa chave, na frente dela, em vez de ser um valor único, eu vou trabalhar com um vetor, que é um conjunto de valores para essa chave. Isso eu posso fazer dentro do JSON e posso fazer isso dentro do MongoDB. Então, aqui os nossos valores, né? E assim eu consigo pensar que uma chave vai ser composta por um vetor de valores, um array de valores, né? Se os valores são simples, eu vou ter um vetor simples. Então, onde eu vou ter o meu valor A, o meu valor B, então aqui no meu caso seria valor A e B. Se eu tivesse um terceiro telefone, um valor C e assim sucessivamente, né? Então, aqui a gente resolve aquela ideia lá do banco de dados relacional do multivalorado, né? Então, quando eu tenho um campo multivalorado num banco de dados relacional, na verdade, eu tenho que criar uma outra tabela, né? O único banco de dados que eu consigo trabalhar com essa ideia de vetor no multivalorado é o Oracle. O Oracle, existe lá um tipo de dado que ele me cria um vetor que eu posso trabalhar com multivalorado, mas os outros bancos de dados, se eu for realmente resolver para a questão do multivalor, eu tenho que criar uma nova tabela para armazenar esses múltiplos valores. Aqui eu posso trabalhar com um vetor simples. Vejam que fica muito mais fácil, né? Na verdade, eu posso até ter um documento que não tem essa chave aqui, porque o meu aluno não tem documento, não tem telefone. Então, minha chave e os meus valores simples aqui embaixo. Então, vejam como ficou a aparência do documento, né? O nosso documento tinha chave e valores simples, agora eu já comecei a usar uma chave aqui chamada telefones, e o valor vai ser um array, onde eu vou ter, neste caso, 2 valores, mas eu poderia ter quantos valores eu quisesse aqui, para cada documento. Ô, professor, Oi. ali no ID ali, é obrigatório eu ter, tipo, a palavra ID? Ou, tipo, se eu usasse matrícula, também poderia ser? Não. O MongoDB, ele exige que
o seu índice seja underscore ID. Ah, ok. Você pode até pôr um valor inteiro, que seria de repente o RA do aluno, alguma coisa, nós vamos ver, mas o nome do campo tem que ser esse. É uma das poucas coisas que o MongoDB é inflexível. Então ele exige que o seu campo-chave primária seja o underscore ID. E se você omitir, ele vai criar sozinho. Na hora que você monta o documento, você não precisa nem necessariamente, na hora de você montar o documento, colocar um underscore ID. Mas automaticamente, na hora que você faz a inserção desse documento dentro do MongoDB, ele vai criar para você. Se você omitir, ele já vai criar um Object ID direto para você. Certo? Certo, professor. Então, ó, vejam que eu posso ter um vetor que pode conter dicionários, né? Então, por exemplo, eu posso ter um vetor onde eu posso ter uma chave matemática e dentro dessa chave matemática eu poderia criar outro vetor que tivesse as notas do aluno, certo? Poderia ter um outro documento aqui, um outro que tivesse uma chave chamada português com array de notas das notas de português e geografia da mesma maneira. Então isso também é possível de ser feito. Então eu tenho as minhas chaves, né, que são o nome das matérias. E meus valores simples aqui para cada uma das matérias. Então eu posso fazer esse agrupamento. Então no caso aqui, ó, como você está, a chave valor AR. Então se eu pegar, digamos que matemática seja a minha chave A. Então a chave A, abro um array e dentro desse array posso colocar as minhas notas. Então, essa primeira anotação aqui é correta. Agora, a segunda anotação aqui, onde eu tenho A, dois pontos, A, vírgula, O, isso aqui está errado. Por que que isso aqui está errado? Porque eu estou pondo dois valores. Quando eu ponho um array para o MongoDB, o array é o meu valor. O que tem dentro do array compõe o valor array que eu estou utilizando. Então, sempre vai ser chave e valor. Então, a chave é única e o valor também é único. Só que esse valor pode ser um conjunto de valores. Ele vai entender que aquele conjunto é único. Então, vejam aqui, ó, que eu criei aqui uma outra chave chamada matérias. Daí, dentro dessa chave chamada matérias, eu criei um documento, um subdocumento, né? Aliás, a estrutura de subdocumento. Eu não estou referenciando um documento externo. Eu estou criando um subdocumento internamente, com a chave matemática, por enquanto só com o valor 9. Com a chave português, por enquanto só com o valor 7. E com um outro documento com a chave geografia, com o valor 6. Quando eu crio subdocumento, esses subdocumentos internos aqui não vão criar ID. O único underscore ID que vai ser criado é o do meu documento, que vai ser o documento principal no MongoDB. Então, aqui, se nós pensarmos em 3 notas, o que eu já poderia modificar aqui, pensando em 3 notas para matemática, português e geografia? É um outro array, né? Um outro array. Daí eu poderia fazer um outro array na frente aí, já para armazenar os 3 valores de nota. Então, isso já
vocês já pegaram o jeito, já conseguiram enxergar como que funciona. Então vejam que eu posso fazer essas brincadeiras aqui, ó. Criar um documento onde tem uma chave e a chave é composta pelos valores. Ó, então eu tenho o documento A, que seria as minhas matérias. Dentro do documento A eu tenho o documento B, que seria minhas matérias regulares. Dentro do meu documento, aí ainda formando um conjunto de documentos, eu tenho um documento C, que seria as minhas eletivas. Um documento K composto pelas minhas notas, pelas minhas matérias e notas. Então vejam aqui que, ó, eu criei uma chave, dentro dessa chave chamada matérias é o meu array, onde eu criei um documento, um subdocumento, que eu chamei de gerais. Dentro dessa chave gerais, eu criei um array com subdocumentos. Cada disciplina seria um documento que tem uma chave, e aí, ao final, cada chave tem um array que contém as notas. Então vejam que aqui eu também já até coloquei as eletivas também, né? Então eu coloquei as eletivas aqui que seria, no caso desse aluno específico, desenho e música. Ele poderia ter mais eletivas ou menos eletivas, isso não me interferia aqui na construção do meu documento. Então vejam que, mesmo que o aluno tenha um pouco mais de informação, um pouco menos de informação, o esqueleto do documento vai ficar muito parecido de um para outro. Não vai modificar drasticamente, né? Então, se a gente for analisar, até existe alguma lógica. Ah, eu poderia ter dados mais desestruturados? Posso ter. Então, leituras de sensores, leituras de outros dispositivos poderiam vir dados mais desestruturados, mas aí a gente teria que achar alguma maneira de receber esses dados desestruturados e tentar organizá-los aí para ficar mais fácil depois fazer alguma coisa com eles. Ou, dependendo, mudar o tipo de tecnologia que eu estou usando. Porque nós vimos lá no começo que os NoSQLs têm vários tipos, né? Então, eu tenho modelada grafo, modelada documento, modelada chave-valor. Então, eu vou buscar qual tecnologia se ajusta mais ao meu formato de dados. Então, aqui seria a ideia do nosso documento pronto, certo, gente? Dúvidas? Tranquilo, professor. Certo. Eu Então, errei, só que aspas duplas aqui, mas eu vou corrigir essa semana. Eu vou não mexer. esquenta a cabeça, gente. A ideia era mais só para vocês irem pensando um pouco aqui e exercitando. É um processo de exercício, não tem outro caminho. A gente tem que ir fazendo, faz um, faz outro, e a gente ir trabalhando para ir pegando, lendo sobre o assunto, e a gente vai pegando o jeito, gente. Eu falo para vocês que para mim também é estranho olhar desse jeito. Toda vez que eu olho o cenário, por padrão, você vai pensar modelo relacional. Para quem já trabalha há bastante tempo com modelo relacional, o que vem na cabeça é o modelo relacional. Você começa a olhar, criar conjuntos, né? Você desconstruir o que você geralmente faz é estranho, né? Mas é nada que o tempo não ajude a gente a resolver. Então, aqui,
o que nós vamos fazer? Hoje, uma das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui é um modelo rápido de um sistema de voo bem básico, certo? Com alguns dados até para fazer inserção em tudo. E daí a missão de vocês para contar a presença vai ser o quê? Vocês instalarem uma SQL na máquina de vocês, ou para quem já tem uma SQL já mostra, já printa que uma SQL está instalada na máquina e fazer depois a criação do modelo que nós vamos propor aqui, porque eu vou fazer nas próximas aulas um depara entre o modelo relacional, então como ficaria uma consulta no modelo relacional e como ficaria uma consulta no modelo não relacional. Daí eu vou pôr a tarefa lá no Moodle, né? Subir uma tarefa lá, vocês postem para mim. Quem não conseguiu postar a dessa semana, não tem problema. Pegue o modelo aí, veja certinho e postem, porque essas tarefas é mais no sentido aí da questão da presença, gente. Então, eu tenho que pegar o relatório do Moodle e fazer um depara. Às vezes, vocês podem ter algum problema de internet e não conseguir assistir a aula, vocês fazem lá a tarefa sugerida, sobem no Moodle e não tem problema. Então, não necessariamente você não teve tempo de assistir a aula síncrona, você vai ficar com falta. A falta só vai ocorrer se você efetivamente não entregar as nossas tarefas lá no Moodle, como foi combinado na reunião com o colegiado, certo? Beleza, gente? Tranquilo. Até porque essa semana quase que o professor que não dá aula, porque aqui a internet aqui tá Deus nos acuda também. Então, o que nós vamos fazer? Vamos iniciar o estudo de caso para a modelagem de um sistema de controle de voo. Então, basicamente, o que eu vou fazer nesse controle de voo? Vou fazer um controle entre as aeronaves disponíveis, os aeroportos que elas vão ter como origem e destino. Então, basicamente, eu tenho um conjunto de aeronaves, um conjunto de aeroportos, e eu tenho lá meus voos, que partem de algum lugar, vão para outro lugar. Então, tem origem e destino, e tem a distância desses voos, né? Qual vai ser a distância percorrida por esses voos, e se é um voo nacional ou não, se é um voo internacional ou não. Então, esse basicamente é o nosso modelo bem básico, só para a gente treinar mesmo. Então, aquilo que eu falei, estava explicando para vocês, ó, se cada voo deve conter uma aeronave que será utilizada, o aeroporto de origem, o aeroporto de destino, a distância percorrida, se o trecho é internacional ou não, e a data que o voo vai ocorrer. Então, assim, bem simples. Vou até mostrar o modelo aqui para vocês. Então, se nós olharmos aqui o nosso modelo, seria algo mais ou menos com essa carinha aqui, o nosso modelo conceitual, né? Então, partindo aí para o nosso modelo lógico, seria algo mais ou menos com essa estrutura aqui. Então, eu tenho um avião, o meu voo vai ter um relacionamento duplo com o aeroporto aí, por causa da questão da partida e da chegada, distância, né? Se é internacional e uma data de voo. Então, é um modelinho bem simples aí. Aqui, a questão de criar a base de dados, né? Todo mundo já viu MySQL aí, né? Ninguém tem grandes dificuldades com MySQL, né? Não preciso aprofundar nada com MySQL. Pessoal?
Já mexi já, professor, mas eu tô meio enferrujadão só. Não, mas Nada que YouTube não é, deu jeito. não, mas também assim, a receita de bolo para fazer isso aqui tá, além de estar no slide, se vocês olharem lá no Moodle, o slide também já está no Moodle, se vocês olharem lá nos materiais complementares, eu subi um arquivo zipado lá que tem o script, tem tudo lá, gente. Não fiquem quebrando muita Ah, cabeça. tranquilo. Até porque o nosso foco não é ficar quebrando cabeça com MySQL. Não é nem quebrar muita cabeça com o MongoDB, muito menos com MySQL. Então aqui eu criei a minha base de dados, né? Então, só relembrando aqui para eu, a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados é criar a minha base de dados. Isso também vai acontecer igualzinho lá no Mongo, depois vocês vão ver. Daí eu tenho que selecionar a minha base de dados. No Mongo, como que eu seleciono a minha base de dados? Na hora que eu crio uma base de dados vazia, ele já automaticamente vai selecionar para a gente. Só que o que eu tenho que fazer? Efetivamente, eu tenho que depois começar a inserir documento para daí ele criar toda a estrutura. Porque ele cria, se eu só fizer uma criação da base de dados e não fizer inserção nenhuma, aquela criação foi temporária. Então, ele só consolida a criação da base de dados ou da collection, como é chamado lá, a partir do momento que eu começo a inserir o documento. Daí ele realmente consolida a criação. No MySQL, não. No Create Database, ele vai criar. Por mais que a minha base esteja vazia, ele vai criar. E para eu selecionar a base de dados que eu quero usar, eu use e o nome da minha base de dados aqui. Então, para eu conferir a base de dados que eu criei, o comando que eu vou usar é o status. Digitar status aqui, der um enter aqui, ele vai dar todos os status da minha base de dados. Isso aqui é só para questão de gerenciamento. E para criar a tabela é o create table, né? Então, primeiro, no MySQL, o que acontece? Eu crio a estrutura para depois eu inserir dados. No MongoDB, vocês vão ver que na hora que eu insiro dados criando a estrutura ao mesmo tempo. Por quê? Na hora que eu vou inserir um documento, na verdade, a estrutura do documento é criada na hora que eu insiro cada um dos meus documentos, né? Então, eu não tenho uma estrutura rígida. Então, dentro da mesma collection, teoricamente, eu posso ter dois documentos com estruturas completamente diferentes, e isso é válido. Por padrão, a gente costuma criar algo mais próximo, que não fique tão distante um documento do outro, sejam documentos que tenham características semelhantes, né, dentro da mesma collection. Então, aqui, criando a tabela aeroporto, certo? Também não tem ID aeroporto, notinha, aqui é básico, né? Então, estou criando um inteiro, not null, auto-incremento. Então, para ele gerar o número automático para mim. Nome, varchar de 30, not null. Sigla, char de 3, not null. Determinando a minha chave primária aqui. Lembrando que tem algumas sintaxes do MySQL que eu posso declarar a chave primária aqui na primeira linha já, né? Algumas pessoas aí já declaram direto aqui na primeira linha. Eu já gosto de deixar mais separado, que fica mais visual. Aqui também a tabela de voos. Então, todos os dados da minha tabela de voos. Aqui já estou declarando a minha chave primária, que é ID voo, e declarando as minhas chaves estrangeiras aqui. Não tem
poderia pôr lá para cada uma das chaves primárias ou para o conjunto de chave primária a palavra reservada constraint, mas eu tendo a deixar mais simples um pouco o SQL. Para visualizar as tabelas seriam show tables. Então, através do show tables eu mostro as tabelas que existem dentro da minha base de dados. Se eu não tiver com nenhuma base de dados selecionada do MySQL, eu vou usar show tables from e o nome da base de dados que eu quero visualizar. Mas se eu já tiver com uma base de dados selecionada, então só o show table já resolve a visualização das minhas tabelas. Para eu visualizar a estrutura de uma tabela, um esquema, desk e o nome da tabela que eu quero visualizar, aí eu já consigo visualizar a estrutura da minha tabela. Então, aqui do avião, dos voos, né? Então, toda a estrutura criada. Então, aqui, vou inserir aí 4 aviões. Lembrando que eu poderia fazer, em vez de pôr essas 4 vezes aí, insert into, avião, values e escrever tudo, eu poderia ser esses valores que estão dentro de parênteses aí, separar por vírgulas e somente no último deixar com ponto e vírgula. Então poderia fazer insert into avião values no Fokker 100, fecha parênteses, vírgula, abre outro parênteses no Airbus 380, fecha parênteses, vírgula, abre outro parênteses no Boeing 747 e no último valor aqui, que seria no meu Airbus aqui, fechar. Lembrando que o MySQL, ele, se você for fazer muito insert, assim, uma lista de valores muito grande, ele costuma dar umas pipocadas, ele costuma travar. Então, assim, se você tiver uma lista de valores muito grande que você quiser fazer uma inserção, seria interessante você quebrar os valores, a quantidade de valores em cada inserção para você não dar erro no MySQL. Em torno aí de 700, 800 conjuntos de registros ele consegue incluir simultaneamente. Mais que isso, ele começa a dar problema. Eu descobri isso uma vez que eu estava trabalhando num projeto com o pessoal do MEC, e eles estavam desenvolvendo lá uma base de dados que precisava você fazer a inserção dos 5.000 municípios numa das tabelas que nós estávamos trabalhando. Não tinha acordo não, teve que quebrar o número de inserts simultâneos aí para que ele funcionasse. E por fim, dependendo do número de acessos, também o MySQL costuma sofrer um pouco. Então, às vezes, você precisa trabalhar com a base de dados mais robusta. E no caso do projeto que eu estava trabalhando, por final, terminou se optando pelo uma base de dados mais robusta. Aqui a inserção da tabela aeroporto. Aqui a inserção na tabela voos. E aqui um select para você dar uma verificada geral aí nas suas tabelas. Então vejam como ficaria uma estrutura JSON para um documento. Então aqui abrir um array, né? Então abre chaves
abre colchete, fecha colchetes, abrir um documento. Lembrando que eu posso fazer a inserção de um único documento ou a inserção de um conjunto de documentos de uma vez só no MongoDB. Então, vejam aqui que eu criei uma chave chamada aeroporto de partida, pus um valor. Aeroporto de chegada, pus o valor dela. O avião, pus o valor. Distância, coloquei o valor. Internacional, coloquei o valor. Então, fechei o meu primeiro documento. Para ir para o próximo documento, vírgula, abri outra chave, coloquei o mesmo conjunto de chaves aqui, com outros valores, fechei e inseri. Por que eu deixei claro para vocês que eu posso inserir um ou vários documentos? Porque existe uma instrução específica dentro do MongoDB chamada Insert One, que vai fazer a inserção somente de um documento. E o Insert, eu posso inserir vários documentos aí em conjunto. Posso até criar uma variável do tipo array, armazenar todos os documentos que eu quero fazer a inserção dentro dessa variável do tipo array, e depois, na hora de chamar a instrução insert, eu chamo, eu uso como parâmetro da instrução essa variável. Dúvidas, pessoal? Tranquilo aqui, professor. Lembrando que toda essa parte de inserção aqui nós vamos fazer aí nas próximas aulas. Então, tudo isso que eu estou falando, eu estou dando aí um pequeno spoiler aí do que nós vamos tratar passo a passo nas próximas aulas. Então, qual vai ser a missão de vocês? Eu vou abrir a tarefa, mas vocês vão ter até a próxima semana. Vocês podem usar o restante do tempo para fazer isso e vocês vão ter a próxima semana. Para quem não tem instalado na máquina uma MySQL, fazer uma receita de bolo instalando uma MySQL e depois fazendo a criação da base de dados. Então, fazer todo o passo a passo, né? Mostrar num documento Word lá, criar um Word e mostrar todo esse passo a passo. E para quem já tem o MySQL instalado, já pode fazer aí direto a inserção. Eu vou abrir uma tarefa lá. Todo mundo está com acesso certinho lá no Moodle, né? Então, beleza. Aqui, Daí Hã? aqui sim. Então, beleza. Que daí é só... Então, aí é só vocês subirem lá para mim. O roteirinho que vocês vão fazer, né? Da instalação do MySQL e e da inserção, da criação da base de dados, da inserção dos dados lá. Tanto até que a inserção dos dados eu já disponibilizei para vocês a questão do scriptzinho lá, só para vocês realmente entrarem lá no prompt comando, pôr os dados, fazer aquela relembrada básica, beleza? Tranquilo. Ok, professor. Valeu. Deixa eu só abrir a tarefa lá para vocês. Já.